Ó Senhor, Tu é o grande, o poderoso, o soberano. Pai, nós exaltamos a Ti, declaramos soberania, domínio. Tu és o Senhor, por isso nos rendemos diante de Ti, reconhecemos essa grandeza, esse domínio. A mão sobre nós. Tu é aquele que vem, Tu é aquele que busca, Tu é aquele que olha dos céus, porque os Teus olhos percorrem toda a terra para se fazer forte com aquele cujo coração é firme em Ti. Pai, leva-nos a ser firmes em Ti, Tua grandeza. Remove o que precisa ser removido, Senhor. Pai, exaltamos a Ti. Tu és merecedor. Tu és tudo aquilo que nós precisamos. Muito obrigado, Pai, pelo dom da vida. Muito obrigado porque Tu age em nós todos os dias. Você que tem aí a sua Bíblia, você pode abrir no livro de Jonas. Você que está em casa, também abra a sua Bíblia. Não vamos ler todo o livro de Jonas, mas algumas coisas desse livro eu gostaria de ressaltar para você. Gostaríamos de lembrar algumas coisas que estão escritas aqui. Espero que Deus fale ao seu coração. Se você estiver aí com o coração, com a expectativa de ouvir a Deus, Deus falará. Então, ele iniciando ali no livro de Jonas, primeiramente nós vemos ali no versículo 1 do capítulo 1, que diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Você pode deixar aberto, porque nós vamos ainda bem mais adiante nesse livro. Mas a primeira coisa, para nos determos neste texto, é que aqui diz que veio a palavra do Senhor. E quando nós vemos isso, Deus usa a sua palavra para mover, Ele usou a palavra para criar todas as coisas. E aí, quando a Bíblia nos diz assim, veio a palavra do Senhor, porque algo vai mudar. Deus sempre quer alterar a história. E aí nós vemos então que veio a palavra do Senhor a alguém, porque Deus sempre quer usar alguém. Só que o fator que eu gostaria que você prestasse atenção aqui é o fator tempo. Aqui diz assim, que porque a malícia subiu até mim. Existem coisas que acontecem, vão acontecendo e acontecendo. E Deus vai olhando, e aparentemente parece que está alheio, parece que Deus não se importa. E aqui nós vemos que Deus diz para que Jonas se dispusesse. Ele dispõe-se, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a malícia chegou ao seu limite. Chegou o tempo. Chega para aquele povo. Agora, uma das coisas que me faz olhar para isso é ver que Deus veio.
E ele veio ali não para um povo perfeito, muito pelo contrário. O povo de Nínive era um povo muito ruim. Diz a Bíblia que eles eram bárbaros, eles eram terríveis. E nós, nos comparando a Jonas olhar, podemos nos identificar com Jonas. Ele não teve vontade nenhuma de ir. Porque aquele povo, ele vivia no seu pecado, na sua maldade. Mas aí, Jonas, no primeiro momento, não teve o coração alinhado com o coração de Deus. Porque ele se dispôs, mas para ir a outro lugar. Agora Deus olhou aquele povo, aquele mundo mau, Deus olhou para eles. E eu me deparei com situações assim, você já teve pessoas ao seu redor muito malvadas, muito má, ou muito longe de Deus. E a vontade, qual é a nossa vontade? Não é que viver assim, né? Deixa para lá, viva lá. Vai vivendo aí, porque parece que eles não querem. Vai vivendo nessas tuas vontades da carne, vai. E o inferno está aí aguardando. Muitas vezes o nosso coração, ele não é como o coração de Deus. Não foi assim. Deus não ficou alheio à maldade deles. Deixa eles vão colher o que eles estão plantando. Na maioria das vezes, nós temos vontade de fazer isso. Olha lá, nossa, que distantes de Deus eles estão. Aí você não tem vontade de fazer coisa nenhuma, não é verdade? E muitas vezes, quanto mais você vê que a pessoa está longe de Deus, você tem vontade, mas tipo assim, eu vou buscar Deus, cada um faz o que quer. Isso é vontade da nossa carne, mas essa não é vontade de Deus. Agora, pense um pouquinho no coração do nosso Deus. Nós somos filhos. Temos que nos identificar com o coração do nosso Pai. Imagina o coração de Deus agora, olhando para aquela cidade tão malvada. Deus quer salvar aquele povo. Deus quer livrar aquele povo. Então, Deus não olha a maldade primeiro. Tipo assim, se você olha alguém sofrendo, que fala para você, eu estou sofrendo, não é mais fácil? Aí você não tem vontade de ir lá, de salvar aquela pessoa? Nós muitas vezes não queremos incomodar, queremos deixar assim. Mas aqui nós vemos que Deus não faz isso. Deus vai ao encontro, Deus diz, vai lá naquela cidade terrível, vai lá. E aí Jonas, então, se dispôs. Deus, ele queria alterar a história de Nínive. E ele queria compartilhar com Jonas. Vamos realizar essa grande obra, alterando a história de toda essa cidade enorme. Mas Jonas, ele se dispôs a ir para longe da presença de Deus. E a Bíblia fala assim, Jonas se dispôs, mas para fugir à presença do Senhor, para Tarsis. Tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, embarcou nele, para ir com eles a Tarsis, para longe da presença do Senhor. E aí nós podemos nos identificar com Jonas nessa parte. Muitas vezes nós estamos distante da vontade de Deus. Ainda mais quando nós não perguntamos, Deus, eu estou seguindo a sua vontade? Jonas aqui se dispôs, mas para ir fora da vontade de Deus. Então ele estava desviado da vontade de Deus. E muitas vezes nós estamos seguindo a Deus, mas desviados da vontade de Deus. Dentro da igreja, mas desviado. Porque não segue a vontade de Deus. A vontade de Deus diz uma coisa que está escrita na palavra e às vezes nós fazemos outra. E aqui foi isso que Jonas fez. E olha só, ele ainda pagou para ir para longe da presença do Senhor. Pagou para ir fora dos propósitos de Deus. Quantas coisas nós pagamos muitas vezes, mas não é para ir para a presença de Deus,
mas é para ir para a presença, longe da presença de Deus. Onde Deus não condiz com ele certas coisas. E nós, muitas vezes, fazemos isso. E o versículo ali nos mostra claramente que ele se dispôs a ir para longe da presença do Senhor. E aí então, versículo 4, o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade e o navio estava a ponto de despedaçar-se. O que eu vejo aqui nesse versículo? Eu vejo correção. Correção de Deus. Corrigir a rota. Jonas, não é para lá, Jonas, é para cá. Corrigir a rota. Isso está lá no Antigo Testamento. Tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Será que hoje, a gente fala, não, Deus não manda tempestade nenhuma. Deus é amor, sim, Deus é amor. Mas, lá no livro de Hebreus, fala aqui, em Hebreus 12, versículo 10, diz assim: pois eles nos corrigiam por pouco tempo, os pais terrenos, né? Segundo o melhor lhe parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Lá ainda no 7 diz: é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Deus, pelo que nós vemos, quer corrigir a nossa rota. E Ele tem as disciplinas dele, como os pais terrenos disciplinavam, muitas vezes certo, muitas vezes não. O Pai do céu sempre corrigirá de maneira correta. Sempre de maneira correta. Então, aqui a Bíblia está dizendo, se os pais terrenos corrigiam, muito mais. E se Deus não nos estiver corrigindo, Ele não está nos tratando como filhos, mas sim como bastardo. E a Bíblia diz, julgue-se o homem a si mesmo para não ser julgado pelo Senhor, porque sendo julgado pelo Senhor, o Senhor o disciplina para não ser condenado com o mundo. Então, a correção do Senhor, ela vem para corrigir a nossa rota. Para nos mostrar, não é por aqui o caminho. E muitas vezes nós temos as tempestades, mas nem todas as tempestades da nossa vida, os ventos fortes que sopram, nem todos eles são humanos. São do diabo, são da própria natureza. Quando os ventos sopram sobre a nossa vida, ventos de dificuldades, muitas vezes é o Senhor. Porque aqui Deus fez isso com Jonas. Ele lançou um vento forte. Eu penso que o amor de Deus para com Nínive e a disposição de Deus de trazer Jonas para participar disso fez toda a diferença aqui. Então, nós vemos que o navio estava a ponto de despedaçar-se, tamanha era a tempestade. Agora, no versículo 5 diz, então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão, se deitado e dormia profundamente. A Bíblia ressalta que havia essas pessoas que elas acreditavam em outros deuses, em outras coisas, e não no Deus verdadeiro. E nesse momento de dificuldade, todas as pessoas clamam para o que elas sabem, para o que elas entendem, para o que elas pensam que pode ajudar. E muitas vezes a ajuda que as pessoas estão buscando é do reino das trevas, porque elas não sabem, como esses homens aqui não sabiam. E cada um clamava ao seu Deus. E Jonas, inerte à situação, ele vai dormir. Ele vai ficar alheio à dificuldade que estavam ali. E o interessante é que diz que ele dormia.
estava desviado da vontade de Deus, indo o caminho contrário ao que Deus falou, e ele dormia tranquilamente. E é isso que acontece muitas vezes. Quando a gente vai deixando, sabe? Quando vai deixando, vai vendo a dificuldade, não se importa, vai vendo a dificuldade, não ora, e vai deixando, e vai deixando. Sabe o que acontece? O sono pega. O sono pega e embala para o sono e dorme. A casa está caindo, não faz nada. Está vendo que está vendo percas. Perde o coração do filho, perde às vezes até nos negócios e pensa que é natural, e vai perdendo. Porque nesses momentos onde ali Jonas estava dormindo e todo ao redor dele, aonde Jonas devia ser aquele que afetaria, que alteraria o destino daqueles homens naquele momento, ele estava dormindo, ele estava inércia, ele estava na passividade, e a passividade é a porta para demônio. Se você não fizer nada com as dificuldades, deixa uma porta aberta. Se você não faz nada, alguém fará, e esse alguém será o inimigo. Se você não fizer nada para o seu casamento, alguém fará, e esse será o inimigo. Se você não fizer nada, quando os seus negócios vão indo mal, e você não fizer nada, alguém fará, e esse é o inimigo. Isso é a passividade, isso é porta para o inimigo. E nós vemos que muitas vezes, na maioria das vezes, nós traçamos o nosso caminho. O homem bom traça um bom caminho para caminhar. O homem mau traça um mau caminho para caminhar. Nós podemos traçar o nosso caminho. Jonas traçou o caminho dele. Eu vou para longe e eu vou andar fora da vontade de Deus. Ele traçou o seu caminho. Nós podemos traçar o nosso caminho. Nós não estamos ao léu, à mercê, e vem o vento e me empurra para cá, e vem o vento e me empurra para lá. Não. Não, nós podemos traçar o nosso caminho para a gente andar por ele. A gente escolhe como é que vai ser o caminho e a gente anda por ele. Nós podemos. E continuando o texto, nós vemos a insensibilidade de Jonas. Será que é isso no nosso coração? Nós somos insensíveis à dor do outro? Já tem tanto problema às vezes, né, em casa? Eu ainda vou olhar pelo problema dos outros. Mas Deus só alterou a história dele depois que Deus disse, agora ore pelos outros. Ele podia dizer, Senhor, mas eu ainda estou doente, eu ainda estou sem ninguém, a minha esposa ainda é terrível para mim, a dor é imensa no meu corpo. O que ele pediria primeiro para Deus? Deus me cura e depois eu vou. Mas não, a Bíblia diz que quando ele obedeceu, Jó obedeceu e começou a orar pelos seus amigos, enquanto ele orava, a situação mudou, foi alterado na sua vida. E aí, muitas vezes, nós temos essa insensibilidade para com o sofrimento dos outros, porque cada um tem os seus. E isso nos faz ficar fora da vontade de Deus, porque como nós começamos, Deus olha mesmo para o povo mau, mesmo para um povo fazendo todas as coisas erradas. E aí, então, ali no versículo 6 diz, chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse, que se passa contigo? Agarrado ao sono, levanta, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Há muitas pessoas orando para o Deus errado. Há muitas pessoas clamando e não há quem os ouça. Porque não é Deus. Como esses homens, eles falam, nós clamamos ao nosso Deus, ele não fez nada. Agora, quem sabe tu tem um Deus que talvez esse Deus aí vai fazer alguma coisa. Levanta e clama ao teu Deus. E o 7, e diziam uns aos outros, vinde, lancemos sorte para ver por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sorte e caiu sobre Jonas. Agora no versículo 8, diz, então lhe disseram, declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio esse mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? De que povo és tu?
Olha as perguntas que foram feitas ali. Quem é você? Quem é você? Qual ocupação é tua? Que povo você pertence? E agora Jonas diz, ele lhes disse, respondeu, sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, e fez o mar e a terra. Sabe com o que eu me deparei quando eu li isso? Se alguém te perguntar quem você é, o que você responde? Eu sou um advogado, eu sou isso, eu sou aquilo, sou empresário, eu sou isso. Alguém diz, eu sou isso, e eu temo o Criador, o Deus dos céus. Aqui nós vemos que por mais fora Jonas estivesse, nós vamos começar a ver algo que havia nele. Penso que Deus olhou e viu, você é capaz, Jonas. Junto comigo você é capaz de tudo. E aqui então Jonas diz, eu sou hebreu. Eu temo ao Senhor, o Deus do céu que fez a terra e o mar. Só que o discurso, a resposta de Jonas não está toda escrita aqui. Porque se fosse escrever tudo, não caberia os livros, como diz. Está escrito o principal, o que nós precisamos saber. Está escrito aqui. Mas a conversa toda de Jonas, ele conversou. Jonas falou de Deus, falou do Criador. Porque aqui diz assim no 10. Então os homens ficaram possuídos de grande temor. Eles disseram, o que é isso que fizestes? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor porque lhe havia declarado. Então Jonas contou toda a verdade. Agora olha só. Jonas, desviado da vontade de Deus. Eu não quero pregar, eu quero viver a minha vida. Jonas aqui teve que pregar, teve que falar. Sabe, a nossa vida é uma pregação. Qual a mensagem que a sua vida está passando para os outros? Porque você prega. Mesmo achando que você não está pregando, sua vida é uma pregação. A única diferença é a mensagem. Qual a mensagem que a sua vida passa para os outros? Então aqui Jonas, mesmo dizendo, olha, eu fugi da presença do Senhor. Jonas deve ter falado de Deus de uma maneira que aqueles homens ficaram possuídos de grande temor. Como que nós falamos do nosso Deus para as pessoas? Como que nós falamos dele? Ele é o soberano, ele é o grande Deus, ele criou todas as coisas, a terra e tudo que contém. E ele não fez a terra foi embora, ele continua trabalhando. Como nós falamos do nosso Deus? Quando você fala de Deus, você exalta ele. Mesmo longe, mesmo ali querendo fugir, na hora que ele vai falar do Deus dele, aquelas pessoas ficaram possuídas de temor deste Deus. Eu penso que Deus quer resgatar em nós essa consciência de quem Deus é. Tipo assim, Deus agora é Deus, ó, para tudo, para tudo. Para. O Espírito de Deus está se movendo. Para tudo. O grande Senhor. Mas muitas vezes a gente vê, às vezes eu me deparei com situações de você começar a adorar a Deus, um grupo assim, aí você está ali, às vezes chorando ali na presença de Deus, tem alguém lá no celular, olhando o celular. Como pode? Como? Quem está sendo invocado ali? Quem? Se o presidente viesse, você trataria da mesma maneira, de qualquer jeito? Nossa, todo mundo fala, o presidente está ali, nossa, o presidente está ali.
todo mundo, de repente, já um monte de gente ali. Quando nós vamos orar, quando a gente vai falar, quando vai ler a palavra, é uma reverência. A palavra do nosso Deus. Aqui, Jonas, ele falou de tal maneira que as pessoas ficaram cheias de temor desse Deus. E aí é o poder da verdade de Deus que Jonas proclamou naquela hora. No versículo 11, disseram: que te faremos para que o mar nos acalme? Se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar se tornava cada vez mais tempestuoso contra eles. Aqui é um momento de busca, de querer saber por que eu estou assim, por que está acontecendo, por que eu já não canto como eu cantava para Deus, por que eu já não tenho tanta vontade de ler a Bíblia, buscar respostas, por quê? Porque quando você busca a resposta, ela vem. E aqui veio a resposta, veio qual que era a solução. Jonas disse: joga-me ao mar, porque eu sou o motivo. Eu sou o motivo. Mas eles clamaram, no versículo 14, clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, rogamos que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós o sangue, quanto inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Olha esse povo convertido aqui, ó. Ouviram ali e se converteram e já clamaram a Deus e já começaram a orar. E aí eles levantaram então a Jonas e lançaram ao mar, e o mar cessou na hora. Cessou na hora. E mais ainda eles temeram, pois esses homens extremam ao Senhor e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Muitas vezes nós vemos pessoas se convertendo desse jeito, mas muitas pessoas vêm bem devagar, divididas. Será que eu sirvo a Deus? Será que eu fico aqui no mundo? Mas esse povo aqui, ouviram uma palavra de poder de Deus e eles se voltaram. E aí então, vou continuar o resto da história, não vou me deter aqui. Então, Deus preparou um grande peixe, engoliu Jonas, e Jonas lá no ventre clamou a Deus, orou a Deus. Deus perguntou, penso que Deus deve ter perguntado: Jonas, quer ir para onde? Aí Jonas, o Senhor, eu quero sair daqui primeiro, quero sair daqui. Ele clamou ao Senhor e o Senhor livrou a vida dele. E aí, o que fez depois que veio o livramento de Deus? O que a gente faz quando vem o livramento de Deus? Senhor, eu vou te servir mais ainda, Senhor. E aqui Jonas diz no versículo 2 do capítulo 3, porque veio a palavra do Senhor, ali no versículo 1, a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas. Deus diz: eu não mudei de ideia de salvar aquelas pessoas. Deus tem muitas pessoas para salvar. E elas estão alheias. Parece que elas não querem nada com nada. Aquelas pessoas de Nínive não clamaram ao Senhor. O Senhor foi ao encontro delas. E aqui então Deus diz de novo: dispõe, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela essa mensagem que eu te dou. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive segundo a palavra de Deus. E aí então Jonas percorreu toda a cidade e pregou 3 dias, diz a palavra, que ele foi pregando a palavra e com tanta convicção que aquele povo todo se converteu, a cidade inteira. Diz que era uma cidade muito grande, 3 dias para percorrer toda a cidade. E todo aquele povo então se converteu, se voltaram a Deus. Agora eu pergunto para você, uma pessoa humana,
como Jonas, que é igual a nós, poderia sozinha ter convertido, ter levado a palavra lá. Deus nunca manda antes de derramar uma unção sobre a nossa vida. Nós nunca vamos no nosso poder, mas é no poder de Deus para alterar a história das pessoas. Muitas vezes nós não trazemos pessoas no culto, porque nós não cremos que algo vai acontecer no coração delas. Um dia uma pessoa testemunhou para mim que trouxe um amigo para o culto. E esse amigo assim era uma pessoa que vivia muito triste. Diz que era uma tristeza enorme. E aí ele disse que quando terminou o culto, aquele moço testemunhou, ele falou assim, olha, então eu estava orando aqui na frente, ele disse, olha, quando começaram a orar lá, eu senti como se uma mão entrasse dentro de mim e arrancasse toda a minha tristeza. E ele falou, estou me sentindo livre. Será que nós cremos ainda que Deus quer realizar na vida das pessoas? Que enquanto cada um está sentado aí, algo poderoso, algo grandioso, enquanto a palavra é pregada, enquanto o louvor é ministrado, curas são feitas, são realizadas. Fui curada de uma vista de um lado. Hoje eu uso óculos para leitura, mas ao decorrer do tempo eu não uso óculos. Mas o problema é que eu fui curada, não tenho mais hoje. Eu tinha visão torta. E aquilo tinha que ser sempre a vida toda um óculos para corrigir a visão. E um dia eu fui para o culto e eu senti aquele olho mexer. Não sabe como às vezes mexe? Não, eu senti que era um mexer. Falei, o que será que aconteceu? O que será que aconteceu que mexeu? Ali, só um dos olhos. E aí, então, passou, naquela semana perdi o óculos. Eu até brinquei. Falei, Senhor, eu não sei se eu vou pedir para ti, para eu poder achar o óculos, ou pedir para ficar sem óculos. Eu nem fiz uma oração oficial, nem nada. E aí eu vi que eu não sentia falta, porque eu não podia ficar 1 minuto sem óculos, porque ficava todo vermelho os meus olhos. E eu vi, passou uma semana e eu não ficava vermelho os meus olhos, e não doía a minha cabeça, e passou mais uma semana, e passou mais um pouco, e passou 6 meses. E eu pensei, eu vou testemunhar. E aí, no outro dia, meu Deus, parece que eu acho que eu preciso de óculos. Eu acho que eu vou. Não, eu vou consultar essa semana, eu acho que eu preciso fazer um novo óculos. E na segunda-feira eu me esqueci. E me esqueci a semana inteira. E passou-se 1 ano. E aí eu testemunhei realmente, e até hoje, aquele problema foi curado naquele culto. Será que nós cremos realmente? A Bíblia nos fala que a fé é que traz as mudanças. A nossa fé. É com a fé, muitos não obtiveram, diz a Bíblia, porque a palavra não foi acompanhada com a fé. Nós temos a preciosa palavra sendo pregada aqui. Não nos falta a palavra, não nos falta. Mas nos falta muitas vezes a fé de ver o sobrenatural, o impossível, de crer que quando as pessoas se sentarem nos bancos da igreja, algo vai acontecer. E se nós crermos, algo acontece sempre. Deus não nos veio trazer uma religião onde a gente veio, já fez obrigação e vai embora. Nós temos aquele que muda, altera a história. Nós podemos ver em todos esses anos que caminhamos, a nossa história todos os dias sendo alterada. Todos os dias. E a história das pessoas que nós acompanhamos.
Né? Ontem para hoje a gente soube de uma pessoa que foi com Jesus, que nós fomos naquela família. Toda a família. Ele chamou filho, genro, neto. Chegamos lá naquela casa, nós íamos domingo. Chegamos naquela casa e o evangelho foi passado e toda aquela família se converteu. Todos. E fazem 20 anos que nós estamos aqui. E esse senhor, esse irmão, de tempo em tempo, muitas vezes durante o ano, ele liga para o meu marido. Liga para o meu marido, conversa com ele. Mesmo 20 anos depois de ter saído de lá, 20 e poucos anos. E ele sempre, né, amor? Sempre agradecendo pelo dia que nós fomos lá. Nós temos o poder de alterar. Mas quando não é acompanhado pela fé, parece que a palavra é sem efeito. Eu convido você a responder essa palavra. Se você quiser se colocar de pé, você que está em casa, se coloque de pé. Não fique inerte a ouvir a mensagem. Faça um ato, faça um gesto, que Deus possa olhar e ver que você está ouvindo. Eu convido você a responder. O que você vai fazer depois disso? O que é que Deus falou ao seu coração nesse dia? O que Deus falou ao seu coração? Eu creio que tanto aqui como nas casas, o poder de Deus está à disposição para alterar a história. Primeiramente a minha história. Depois a história de quem está ao nosso redor, como Jonas. Onde ele ia, ele era uma pregação. Ele disse: eu errei, eu desviei da vontade de Deus. Você pode dizer: olha, você talvez olha para mim e tu não vê muita coisa boa ainda. Porque eu ainda estou buscando a Deus. Eu ainda não faço todas as coisas. Se você quiser fechar os seus olhos, o que você tem para dizer para Deus? Você que está em casa também, responda, não assista o culto, compartilhe. Feche os seus olhos se você quiser. O que você responde depois de ter ouvido essa mensagem? Porque se você responder, eu creio que uma unção de Deus vem sobre a sua vida. A unção que fez Jonas mudar o curso da história. Daquele navio, pessoas ficaram tementes a Deus, fizeram votos, sacrifícios. Você tem feito sacrifícios por amor a Deus? Você tem feito votos para com Deus? O Espírito Santo que convence da verdade. Pai, é um povo lá fora, muitos como os ninivitas, mas eu creio que também como os ninivitas se converteram, eles também. Pai, eu quero te pedir agora, Senhor, para este povo, para as nossas vidas, que possamos falar de Ti como grande Deus, como soberano, como Criador, como aquele que fez tudo tão perfeito para nós, Senhor. Pai, Senhor, libera as nossas palavras, que consigamos dizer o que está dentro de nós para as pessoas. Pai, que pessoas saem daqui tementes a Ti, que reverenciem a Ti,